Olá, pessoal, tudo bem? Bom, gente, então, conforme eu havia falado para vocês, eu vou gravar novamente essa aula sobre segurança dos alimentos, a aula que a gente teve na terça-feira, já que não gravou aquele dia, então muitos de vocês não estavam presentes. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o objetivo dessa aula, né? E o que, basicamente, a gente vai ver ao longo desse módulo, tá? Então, o intuito, né, da unidade curricular é proporcionar o desenvolvimento e as capacidades técnicas, né, relativas à segurança dos alimentos. A gente sabe que a indústria alimentícia, né, principalmente, ela trabalha sempre em prol dessa segurança, para produzir, né, um produto que tenha qualidade para o consumidor e que seja um produto íntegro, né, que não cause nenhum dano à integridade física e à saúde deste consumidor. Então, nós, como profissionais da área de alimentos, né, ou a profissão de um técnico de alimentos, que é o que vocês vão se tornar, tem um requisito básico, né, que é garantir a segurança dos alimentos. E ela vem se difundindo e exigindo o seu cumprimento de forma cada vez mais sistemática nas indústrias que produzem e manipulam os alimentos. Então, hoje em dia, nós temos uma necessidade muito grande, né, de cuidar dessa produção, porque são muitos os fatores que podem prejudicar aí a qualidade do produto. Então, mais para frente, aqui na aula, a gente vai falar um pouco sobre os diferentes tipos de perigos, né, e como eles podem ser controlados. Então, o que é um alimento seguro, né, quando se fala sobre isso? É aquele que não vai oferecer risco à saúde do consumidor, risco de nenhum tipo. Ele deve ser produzido sob condições higiênicas adequadas para que possíveis riscos de contaminação sejam controlados. Tá? Então, quem vai ditar regras, né? Quem vai produzir leis para que as indústrias, as empresas alimentícias sigam é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Vocês já ouviram falar bastante nela, né? A gente tem Anvisa a nível federal, estadual e municipal. Então, cada cidade tem o seu núcleo ali da Anvisa e cada município vai ter regras específicas para a sua realidade. Então, existe uma lei nacional sobre segurança dos alimentos, por exemplo, para serviços de alimentação. Então, vai ter leis direcionadas a restaurantes, a padaria, a indústria, a vigilância sanitária também faz leis para medicamentos, né? Então, existe uma lei federal, o Estado, no caso o Paraná, também tem uma lei para o Estado, né? Levando em consideração o que o Paraná todo produz, e ainda cada município vai ter regras, né, em cima dessas leis aí também. Então, o município ele pode seguir essa lei que veio tanto federal quanto estadual, ou ainda colocar ainda algumas observações relacionadas à característica, né, e as particularidades do município. Então, aqui em Medianeira, a gente pode ter algumas regras a mais, nunca a menos, né, aquela federal. Lá em Matelândia pode ter uma outra lei, digamos que em Matelândia tivesse vários vendedores ambulantes, que não é uma realidade aqui de Medianeira, né? Estou dando um exemplo. A Anvisa de lá vai estabelecer regras para esse vendedor ambulante. Então, cada município aí vai organizar as suas leis de acordo com a realidade, tá?
Então, a missão da Anvisa é promover e proteger a saúde da população, né, intervir nos riscos decorrentes da produção e do uso de produtos e serviços sujeitos à vigilância sanitária, em ação coordenada com os estados e os municípios e o Distrito Federal, de acordo com os princípios do Sistema Único de Saúde, né, o SUS, para a melhoria da qualidade de vida da população brasileira. A Anvisa, então, ela vai atuar em diferentes setores, né, sempre no controle sanitário de diferentes produtos e serviços, como cosméticos, medicamentos e alimentos. No caso dos alimentos, atua, inclusive, né, no ambiente da produção, em todos os processos envolvidos, nos insumos, né, matéria-prima e nas tecnologias relacionadas à produção e consumo desses alimentos. Na Anvisa, né, ela, nessas leis que a gente vai ao longo das aulas, eu vou estar trazendo essas leis para vocês terem mais noção de como elas funcionam e saber interpretá-las, né, e ver que não é tão difícil assim a gente interpretar leis, né? Então, nessas leis vai estabelecer normas e padrões que cabe ao controle sanitário, vai conceder registros aos produtos, vai proibir a fabricação, distribuição e armazenamento de produtos, vai interditar estabelecimentos que possam causar danos à saúde. Então, a Anvisa ela estabelece regras e procedimentos, né, que devem ser seguidos nos estabelecimentos que produzam ou que ocorra o consumo de alimentos. E a partir desse estabelecimento de regras, a partir do momento que o estabelecimento estiver aberto, a Anvisa tem o direito de ir lá, analisar, né, fazer uma visita, e se não tiver algo de acordo com as suas leis, ela pode estar interditando ou emitindo um comunicado para que aquele estabelecimento se regularize dentro de um período. O estabelecimento não se regularizando, ele pode vir a ser fechado, então, pela Anvisa. Então, numa cozinha industrial, o que a Anvisa fiscaliza, né? Então, quando um fiscal da vigilância ele chega a uma cozinha industrial, ele procura saber se o local cumpre as exigências da Anvisa e se há pontos críticos que podem causar algum dano à população. Por exemplo, uma lixeira que não está tampada ou um armazenamento do lixo que não está adequado, que pode gerar contaminação, seja uma fonte de contaminação. Ou ainda, janelas e portas que não tenham telas, né, onde ocorre ali a passagem de insetos, por exemplo, né, entre outros pontos bem críticos que podem gerar aí danos aos alimentos, né, uma contaminação e, consequentemente, danos à população. Então, itens fiscalizados, né, como eu falei, tudo a Anvisa pode fiscalizar. Dispensa, estoque, freezer, geladeiras, né, a higiene dos funcionários e dos manipuladores, as roupas que estão sendo utilizadas e são limpas, né, os EPIs, ou se não estão sendo utilizados, o manejo do lixo, principalmente, né, e também da matéria-prima, por exemplo, recebimento de ovos, hortifruti, carnes, como é esse recebimento, como é esse armazenamento ou lavagem desses produtos, né? Além do controle integrado de vetores e pragas, se a empresa ela tem um controle desses vetores, né, tem uma dedetização regularmente, tem iscas, enfim, tudo isso a vigilância pode fiscalizar, né? Ela também fiscaliza se tem a documentação necessária, como é o caso de um responsável técnico na indústria, né, ou na empresa, se existiu na implantação das BPFs e das boas práticas de manipulação também de alimentos, se existe um manual de boas práticas, se existe os POPs, né? Esses dois pontos são bem importantes, a gente vai aprender a trabalhar com eles, né, ao longo desse módulo. Vocês vão aprender a fazer um manual de boas práticas, é um documento simples, mas muito importante e necessário nos estabelecimentos, né? Hoje, com certeza, na indústria,
que vocês trabalham, tem profissionais que fazem isso, mas em algum momento vocês podem ser chamados, né, podem ser solicitados a ajudar na elaboração desse manual, ou ainda vocês podem ser contratados por outras empresas e vocês podem prestar um serviço elaborando esses documentos, né, para os estabelecimentos. Além disso, a Anvisa ela fiscaliza o treinamento de equipe, a documentação do estabelecimento. E por que ela fiscaliza tudo isso? A atuação, né, então, da Anvisa em cozinhas industriais tem como missão evitar, né, e garantir que surtos de doenças transmitidas por alimentos não aconteçam. Então, a gente sabe que existem surtos, né, já existiu há muitos anos, surtos de diferentes tipos de doenças causadas aí por micro-organismos, vírus, enfim, né? Hoje a gente vive uma pandemia, ela não está ligada diretamente com alimentos contaminados, né? E talvez lá no início do Covid pode ter começado pela ingestão de uma comida contaminada, que foi o caso, né, que se fala da sopa lá de morcego, ou pangolim também, que era um animal que poderia ser hospedeiro do vírus e foi consumido, e a partir daí né, existiu esse contágio todo. Mas hoje o Covid ele não é transmitido por alimentos, né? Aí a gente tem o caso de surtos como salmonela, salmonelose, E. coli, aquela outra doença que é agora esqueci o nome, que tem no palmito normalmente, já vou lembrar o nome, já falo para vocês. Enfim, isso são micro-organismos que o Clostridium botulinum, né, o botulismo, também podem gerar aí surtos. Então, hoje isso já é controlado, né? As indústrias já têm o cuidado, né, na produção para eliminar esse tipo de bactéria, enfim. Então, a Anvisa ela sempre trabalha para evitar esses surtos. Né? E o que são os perigos que podem acometer a produção de alimentos, né? Então, a gente tem aqui, vamos falar sobre os perigos, né, de origem biológica, química ou física. São agentes, né, ou substâncias ou materiais que podem causar agravos à saúde ou dano do consumidor. Então, todos esses perigos, eles podem ocorrer no processo, por uma fonte ou outra. Além disso, esses perigos, eles podem ocorrer por uma falha humana, né, propositalmente, ou ainda dentro da produção, alguns processos podem não estar bem estabelecidos ou com algum defeito ali, alguma falta de controle que pode estar gerando alguma contaminação, né? Então, os perigos físicos são aqueles onde tem materiais indesejáveis, né? Por exemplo, adornos como brincos, anéis, pedaços de plástico, vidro, ossos, pregos, parafusos que podem soltar de algum equipamento, fio de cabelo, né? Então tudo isso, as EPIs e a manutenção de máquinas, por exemplo, já fazem com que elimine boa parte desse tipo de risco. Né? Além disso, tem os perigos químicos. Os químicos são por substâncias tóxicas, né? Que ao estarem presentes no alimento podem causar dano ao consumidor. Então, aqui nós podemos citar como um perigo químico água sanitária, detergente, inseticidas, que foram utilizados inclusive para o controle de pragas, lubrificantes utilizados também nas máquinas, no caso da água sanitária, detergente que foi utilizado para a higienização dos equipamentos, pode não ter tido um bom enxágue e isso ter passado para o alimento. Tá? No caso desses químicos, na maioria das vezes, né, quando não é algo proposital, pode ter
sido utilizado, né, nesses serviços de higienização dos equipamentos e deixando resíduos ali que não foram bem enxaguados, como eu falei anteriormente. Os perigos biológicos são aqueles em que é muito importante também o controle. Aqui é um perigo tão sério quanto os outros, mas aqui tem um agravante que vocês sabem que os micro-organismos a gente não enxerga. A gente vai ver eles depois que a contaminação já está numa proporção muito maior. Então, os perigos biológicos são aqueles organismos vivos que estão presentes nos alimentos e podem causar doenças, né? Então, aqui, nesse perigo biológico, entram bactérias, fungos, parasitas, vírus, todos esses podem, qualquer tipo, né, desses micro-organismos podem estar gerando aí uma contaminação biológica, né, microbiológica nos alimentos. Então, ao longo das nossas aulas, nós vamos falar mais especificamente sobre esse tipo de perigo que acomete a produção de alimentos, né? Esses perigos que devem ser controlados. Então, a segurança de alimentos, protocolos são utilizados justamente para eliminar esse tipo de perigo, esse tipo de risco no alimento que vai ser mandado lá para o supermercado e que o consumidor vai comprar e consumir consequentemente. Tá? Além disso, nós temos outras classificações de riscos que são identificados, né, nos restaurantes, por exemplo. Aqui tem um exemplo de um restaurante, mas isso pode ser em outros estabelecimentos comerciais que produzam alimentos, por exemplo, fast food, padarias, trailers de lanche e assim por diante. Então, esses riscos eles são identificados com cores e nós temos riscos também de caráter físico, químico, biológico, ergonômico e os acidentes, tá? Então, no caso dos riscos físicos, nós temos uma cor de identificação que é verde, e aí ele tem a descrição, né, o grau, porque esse risco físico pode ser ainda ruído, um barulho muito alto ali que fica incomodando o manipulador, é um risco, né, em um determinado local, às vezes do lado de uma batedeira, enfim, de um liquidificador, entre outros. O calor também, e aí eles, do lado vai estar descrito se é um risco de grau alto ou baixo, né? Os riscos químicos vão estar identificados com a coloração vermelha, então lá onde os produtos de limpeza são armazenados, por exemplo, é um risco vermelho, né? Um risco químico. Os biológicos vão estar identificados com a coloração marrom, que é onde vai ter um lixo exposto, por exemplo, ali tem um risco de contaminação microbiológica. Os ergonômicos vão ter a coloração amarela. Ergonômico é o quê? As prateleiras muito altas, onde tem o levantamento e transporte de peso, isso é um risco para o manipulador também, né? Uma má organização do espaço, caixas às vezes no meio do caminho, enfim. E os acidentes, né, que é em coloração azul, por exemplo, iluminação inadequada, explosão, incêndio, um piso escorregadio, queimaduras, materiais pérfuro-cortantes, são identificados, então, como um local de risco de acidentes. E vai ter a cor azul. Então, isso aqui identifica e é mais fácil o treinamento, né, para os manipuladores. Em relação aos micro-organismos, né, que é um dos riscos que a gente não enxerga inicialmente. Diferente de um físico ou de um químico, que o químico muitas vezes também não é visto, mas é possível sentir um cheiro ou o gosto do produto, né? No caso dos micro-organismos, é uma proliferação que ocorre ao longo do tempo em condições adequadas. Então, micro-organismos são seres muito pequenos, né, que é impossível ver a olho nu, e a gente só consegue enxergar eles com o auxílio de um microscópio ou quando existe uma colônia já, que aí quando começa aquele bolor, aquele mofo, aí a gente consegue visualizar, né?
Então, como eu falei, nos micro-organismos, quando a gente fala deles, vai incluir tanto bactérias, fungos, vírus ou parasitas. Normalmente, é mais comum ter bactérias e fungos, né? Não que os outros dois não sejam possíveis, mas de uma maneira geral falando, normalmente a gente tem esses dois primeiros micro-organismos presentes na produção de alimentos, né? Onde que eles estão? Os micro-organismos, eles estão em todos os locais. No solo, no ar, na água, nos alimentos, nos animais, né, no nosso corpo. A gente contém no nosso corpo micro-organismo ali no nosso intestino. Logo, quando a gente vai no banheiro, né, nas nossas fezes, não lava bem as mãos, enfim, leva o celular, a gente vai carregando esses micro-organismos, né? Então, eles só vão precisar de um local adequado para proliferarem, né? Na lixeira, né, sujeira em geral, tudo isso tem micro-organismos, eles estão por toda parte. Principalmente, então, no caso dos seres humanos, na nossa pele, cabelo, unha, boca, garganta, né? Por isso que é muito importante a utilização dos EPIs e também uma higiene adequada do manipulador. Então, dentro da área de alimentos, podemos dividir os micro-organismos em 3 grandes grupos, né? Aqueles que são úteis na produção de alimentos, que a gente vai estudar isso bastante na disciplina de leites, né? Vocês já viram isso em outras unidades curriculares, mas, por exemplo, fabricação de iogurte, pão, queijo, eles são necessários, eles são desejáveis, né? Aí nós ainda temos os micro-organismos que são chamados deteriorantes, que é aqueles que estragam o produto. Alteram a cor, o sabor, o odor, a textura, por exemplo, na nossa casa, né? Quando um pão mofa, é um micro-organismo deteriorante que está ali, o tomate que apodrece na geladeira, o morango, entre outros alimentos que estragam o leite, que azeda. E ainda nós temos os que são prejudiciais à saúde, chamados de patogênicos, né? E podem causar doenças naqueles que os consomem. Os deteriorantes, eles também prejudicam a saúde, mas prejudicam de uma forma diferente. Por exemplo, se a gente comer um tomate ali, uma maçã que estava um pouco estragada, pode ser que vai me dar uma diarreia, um vômito, uma dor de barriga. Mas eu não vou ter uma doença causada por ter ingerido aquele alimento. Agora, se eu comer um alimento desses que esteja contaminado com uma salmonela, por exemplo, aí eu posso ter uma doença. Aí eu tenho que tratar essa doença, não vai ser só uma dor de barriga que vai me dar. Né? E muitas dessas doenças, se não tratadas rapidamente, ou dependendo ali da quantidade que for ingerida, e também como está a integridade, né? Minha integridade física, por exemplo, a minha imunidade, pode levar, inclusive, a pessoa à morte. Já tem muitos casos e relatos que ocorreram isso, né? A gente até comentou na aula sobre a maionese, né? Salada de maionese. Porque muitas vezes é feito com ovo cru. E aí o ovo cru contém salmonela. A partir do momento que se utiliza um ovo cozido, ou qualquer alimento cozido a 70 graus, já elimina esse micro-organismo. Então, os riscos já diminuem. Então, por isso é importante, né, ter esse conhecimento e preparar bem os alimentos, não consumir alimentos crus, né, ou mal cozidos, justamente para eliminar esse possível risco aí de uma contaminação por salmonela ou qualquer outro micro-organismo também. Então, essas classes, né, esses grupos são separados dessa forma. Aqueles micro-organismos benéficos, os deteriorantes e os patogênicos. Quais são as condições para a multiplicação dos micro-organismos? Então, ele precisa de condições ideais. Os alimentos, dá para se dizer que é o melhor lugar. Por quê? Ali ele vai encontrar água, ele vai encontrar os nutrientes necessários para ele se desenvolver, né? É um ambiente totalmente propício. Então, se a gente pensar nos alimentos de forma geral,
Aqueles alimentos mais úmidos, né? Frutas, por exemplo, carnes, é um ambiente mais suscetível, diferente de uma farinha, por exemplo, uns vegetais, cenoura. Cenoura é um alimento que possui baixa umidade. Logo, a proliferação microbiana ali demora muito mais, né? O arroz, o feijão que a gente compra, tem um prazo de validade muito mais longo, eu posso guardar no armário, eu fico lá com ele por meses e não vai acontecer nada. Agora, aquele produto que é mais úmido, que eu tenho que guardar refrigerado, inclusive, são produtos que vão proliferar os micro-organismos mais rapidamente. Então, assim, quando as condições, né, do alimento são ideais para os micro-organismos, uma única bactéria, ela pode se multiplicar em 130 mil vezes, né, em apenas 6 horas, porque ocorre um crescimento exponencial. Uma bactéria forma duas, duas forma quatro, quatro forma oito, oito forma 16, e assim sucessivamente. Então, em algumas horas, a proliferação acontece de forma muito grande e desordenada. Então, por isso que às vezes você deixando um alimento mal acondicionado ao meio-dia, à noite, quando você for comer ele, você muito provavelmente já poderá passar mal, né? Por conta disso. Então, outra condição ideal aí, além, né, de um meio nutritivo, é a presença de oxigênio. Né? Então, nós temos a maioria dos micro-organismos que contaminam os alimentos, eles são aeróbios, ou seja, eles precisam de oxigênio para sobreviver, porém ainda tem alguns tipos que são os anaeróbios, que eles não precisam de oxigênio, né? Então, aqueles micro-organismos que são aeróbios, maneiras de eliminá-los, né, é utilizando embalagem a vácuo, por exemplo, que vai conservar o alimento por muito mais tempo. Aquele micro-organismo que é aeróbio, ele não vai conseguir se multiplicar ali pela falta de oxigênio. Mas aí a gente tem os anaeróbios que podem se desenvolver nesse meio, mesmo não tendo oxigênio, tá? Aqui nós temos o caso dos anaeróbios, que é o botulismo, que eu falei lá no início do vídeo, que estão presentes principalmente em conservas e enlatados. Também pode estar presente em carnes, por isso a utilização de nitratos e nitritos como sais de cura são permitidos pela legislação, né, e devem ser utilizados. Lá na disciplina de carnes vocês vão ver isso. Então, esses sais de cura, eles vão acabar eliminando o Clostridium botulinum, por exemplo. E em conservas e enlatados, sempre se pede, né, muita atenção e cuidado, porque é um micro-organismo que não precisa oxigênio, então ele pode se multiplicar nesses locais. Os micro-organismos, eles precisam de água, como eu falei, então, todo o alimento que possui bastante umidade, né, água disponível, ele vai se multiplicar com mais facilidade. Leite, que é um alimento, né, um produto muito rico em nutrientes, tem toda a classe dos alimentos, tem proteína, carboidrato, gordura, sais minerais, vitaminas, ele vai conseguir se multiplicar com muita facilidade. Queijos, carnes, frutas, legumes, né? Isso a gente consegue visualizar em casa. Tem vegetais que estragam muito mais rapidamente que os outros, justamente porque tem mais água disponível. E os alimentos, então, que não possuem umidade suficiente, né, que são chamados de não perecíveis, biscoito, farinha, arroz, como eu falei, vão ter um prazo aí muito mais longo, justamente porque o micro-organismo ele não vai conseguir se multiplicar ali. Os nutrientes, né, eles precisam disso para sobreviver, então logo os alimentos de forma geral são bem interessantes para ele. Por que o micro-organismo não se desenvolve com facilidade, sei lá, numa superfície qualquer, por exemplo, um pedaço de madeira que esteja limpo, né? Ou porque se nós pensarmos numa tábua de corte, que seja de madeira, que vai ficar resquícios de alimentos ali, ela vai ser contaminada rapidamente, vai proliferar micro-organismos ali.
Agora, se nós pensarmos num pedaço de madeira que fica, não tem nada, não tem sujeira, não tem água disponível, não tem a proliferação de micro-organismos ali, né? Justamente por quê? Porque não tem nutriente, não tem do que se alimentar. A temperatura é algo muito importante também, nós vamos falar muito sobre isso, porque nós temos a zona de perigo. Então, a zona de perigo para a multiplicação desses micro-organismos, ela vai de 5 graus até mais ou menos 60 graus. Na faixa ali de 25 a 35 graus aproximadamente, um pouco mais, um pouco menos, é a zona de maior proliferação. Então, a temperatura ambiente, por exemplo, a temperatura do nosso corpo, 36 graus, é a temperatura ideal para a multiplicação dos micro-organismos. Abaixo de 5 graus e acima de 60 graus já é uma zona mais difícil de proliferação, não que não possa ocorrer, mas mais difícil. Abaixo de 5 é muito frio, acima de 60 é muito quente. Então, eles já começam a ser eliminados. Agora, entre essa faixa, vejam que é uma faixa muito grande, a proliferação é muito mais intensa, muito mais perigosa. Então, aqui mostra, né, essa zona de perigo. É por isso que na indústria alimentícia isso tem que ser cuidado, né? Porque nós temos uma faixa muito grande aqui e em poucas horas o produto pode estar totalmente contaminado. Então é muito fácil essa contaminação, né? Então aqui fica mais fácil entender a importância da geladeira ou do balcão self-service. E tão importante quanto ter esses equipamentos é saber se estão na temperatura certa. A geladeira abaixo de 5 e o balcão acima de 60 graus. Até teve uma pergunta que uma aluna perguntou sobre isso, se todos os locais eram dessa forma. Nem todos, né, gente? Tem locais aí que não existe uma fiscalização e muitas vezes o alimento ele fica lá por várias horas numa temperatura diferente. Isso não quer dizer que ele está contaminado, mas ele está suscetível a isso, né? Se existir algum micro-organismo deteriorante ali por uma má higienização dos utensílios, do manipulador, e a temperatura não está em 60 graus, por exemplo, ou abaixo de 5, pode existir uma proliferação ali, e você pode estar correndo o risco de comprar um produto contaminado, né? Agora, a maioria dos locais é para trabalhar dentro dessa temperatura correta aí, se é refrigerado, abaixo de 5, se é aquecido, acima de 60, tá? Isso seria o correto. Então, é bem importante a gente também cuidar, né? A hora que vai comprar um produto, às vezes está lá no expositor, lá você não sabe há quanto tempo, você percebe que não está quente, ou percebe que não está gelado o suficiente. Então, você pode estar adquirindo um produto ali que esteja contaminado. Isso não quer dizer que tudo que está lá na prateleira está contaminado, gente. Não é assim que funciona, né? Ele está suscetível, como eu falei. Tem micro-organismo por toda parte. Então, se o estabelecimento ele não controla a higiene dos seus manipuladores, dos utensílios, das superfícies onde esses alimentos vão ficar, pode estar sendo contaminado, sim, tá? Então, o controle dos micro-organismos vai se dar principalmente pela temperatura, né, que é dentro dessa faixa que eu acabei de falar para vocês. Eu acho que é uma das principais pontos, né, para não multiplicação deles. Isso, a temperatura tem um fator importante também quando é utilizado ali de forma benéfica para a produção de queijos e iogurtes. Também é necessário ter o controle da temperatura, justamente porque a gente vai querer que ocorra a proliferação deles para chegar na característica desejada ali do produto, né? Então, a temperatura sempre vai ter um papel bastante importante. Acima de 70 graus, como eu falei para vocês, basicamente todos os micro-organismos são eliminados. Então, eu cozinhar um ovo, a fritar um ovo, se eu chegar a uma temperatura acima disso, eu vou conseguir eliminar salmonela, se caso esse ovo estiver contaminado. Carnes, a mesma coisa. Se de repente a carne do frango está contaminada com salmonela, a partir do momento que eu asso essa carne, cozinho, frito,
eu vou estar eliminando esse micro-organismo, então ele não vai ter risco nenhum para a minha saúde, tá? Por isso que é bem importante cuidar, né? Ah, eu gosto de comer ovo com a gema mole, mas essa gema chegou a 70 graus? Caso ela não chegue a essa temperatura, existe o risco de você estar consumindo um ovo contaminado e vai estar correndo risco aí de estar adquirindo a doença aí da salmonelose, por exemplo. Além disso, nós temos outros fatores que as bactérias e os fungos deixam no produto, que são os esporos e as toxinas, né? Isso é bem importante a gente falar, porque assim, então os esporos são formas de resistência dos micro-organismos que permitem sobreviver em ambiente desfavorável. Não são eliminados mesmo quando o alimento é submetido a cozimento, né, em altas temperaturas, e quando as condições externas melhoram, os esporos voltam à sua forma natural e as bactérias se multiplicam. Aqui nós temos um exemplo que vai ser falado ainda na outra disciplina, que é sobre o leite UHT. O leite UHT, UHT justamente porque ele passa por um processo de ultra alta temperatura. Ele chega numa temperatura super alta em pouco tempo. Então, ele elimina todas as bactérias, ele é embalado numa embalagem estéril, que é a caixinha, e não tem a presença de oxigênio. Então, enquanto essa caixinha estiver fechada, a gente não abrir ela, não vai ter a proliferação de nada. A partir do momento que a gente abriu, entrou oxigênio dentro dela, os esporos dos micro-organismos, eles ainda estão ali. E a partir do momento que tem uma condição favorável, que ela fica numa temperatura de refrigeração apenas, e com a presença de oxigênio, ao longo dos dias, esses esporos, eles se transformam ali naturalmente e começam a se multiplicar. Por isso que o leite azeda depois de um tempo que a gente abriu. Agora, tem a produção de leite esterilizado. Aqui no Brasil isso não é tão comum. Em outros países, sim. O leite esterilizado é um leite que fica por mais tempo a alta temperatura. Ele tem uma característica diferente, né? Uma cor mais escura, por conta desse tempo que ele cozinhou, em função da reação de caramelização e a reação de Maillard. Vocês viram isso com a professora Camila. Só que aí, como ficou mais tempo numa temperatura alta, ele elimina, inclusive, os esporos. Né? Então, é um leite que tem uma vida de prateleira muito maior. Como eu falei, nem todos os alimentos, mesmo cozidos, não chegando numa temperatura muito extrema, eles vão continuar tendo esses esporos. Por isso que os alimentos estragam, né? A gente vai falar um pouco mais sobre esporos, né? Aqui nós temos o exemplo também dos esporos no caso do arroz. O arroz está seco, não tem a presença de bactérias, mas tem os esporos ali. A partir do momento que eu cozinho o arroz e deixo ele fora da refrigeração, por exemplo, esse arroz pode começar a estragar, justamente porque teve a presença dos esporos ali que se multiplicaram. E também tem as toxinas, né? As toxinas são substâncias produzidas por algumas bactérias e por fungos. Um exemplo de toxina é aquele pozinho do amendoim. A gente quebra o amendoim e tem um pozinho. Mesma coisa, é resistente a alta temperatura, é difícil o controle dessas toxinas no serviço de alimentação, né? E a prevenção é evitar a multiplicação do micro-organismo produtor de toxinas, por exemplo. E elas vão acabar alterando as características do alimento, né? Dando um sabor, um odor e uma aparência desagradável. Então, as toxinas normalmente elas são produzidas pelos fungos. E aí, mesmo caso dos falei anteriormente aqui dos esporos, né? Eles não vão ser eliminados somente cozinhando, fritando, assando o produto, tá? Então, assim, gente, hoje falei um pouquinho sobre o geral da segurança dos alimentos, os problemas que ocorrem normalmente nas indústrias, e a partir de agora a gente vai estudar meios para evitar que isso ocorra nos produtos, né? Evitar que esses
riscos, esses perigos acometam o produto. Então, a segurança dos alimentos, a forma com que a Anvisa, que as indústrias trabalham no controle de qualidade, além do sabor agradável, né, uma característica desejável para o consumidor, se trabalha em função da não proliferação aí de riscos. Então, a gente viu tudo que pode acometer o produto, né, vocês já viram isso também em outras unidades curriculares, e a partir dessa aula, a gente vai começar a estudar os meios de controlar isso, através de documentos. A partir desses documentos é possível fazer um treinamento para os funcionários e colaboradores, né? E o profissional da área de alimentos ele tem que ter noção de todos os pontos que podem ser fatores de contaminação, de riscos, né? Então, ele tem que ter noção do todo para colocar em prática alguns processos, algumas regras, algumas leis que vão ser estabelecidas, tá? Então, a gente vai ver isso ao longo das aulas. Certo, gente? Vou postar esse material aqui para vocês e ao longo dos dias que vocês vão assistindo, a gente vai tirando as dúvidas durante a aula, tá bom? Até mais!